primeira aula, aula de número 1, matéria didática do ensino superior. Seja bem-vindo. Uma palavra. A diferenciação existente entre os conceitos de educação, instrução e ensino corresponde a uma distinção análoga na ordem das ciências pedagógicas. Portanto, ao pedagogo cabe o entendimento diferencial de distinguir entre educação, instrução e ensino propriamente dito. A instrução ou formação intelectual representa um aspecto específico do processo educativo, seja ele formal, informal, seja ele religioso, seja ele secular. A instrução, juntamente com o ensino, meio extrínseco para a formação intelectual com seus métodos e técnicas, constituiria o objeto próprio da didática. Modo de ensinar, formas, estilo, mensagem, modo de falar, de expressar, de vestir, enfim, de transmitir a ideia, o ensino aos alunos tem a ver com a didática. Ao localizar-se a educação na sala de aula, como um modelo mais específico do processo mais amplo da educação global, instruir o aluno é colocá-lo como centro, preste bem atenção aqui, centro das realizações pessoais, dando atenção aos seus conhecimentos e capacidades. Portanto, centro é o aluno, ok? Vamos tratar agora da primeira lei, pois são 7 leis. Nós vamos aprender sobre cada uma delas. E hoje vamos tratar sobre a primeira lei, chamada a lei da aprendizagem. O que significa aprender? O que significa ensinar? Como é que esses dois conceitos, aprender e ensinar, estão relacionados? Você sabia que em hebraico o verbo aprender corresponde ao mesmo, em se tratando de raiz, a mesma raiz do verbo ensinar? E o que significa isso, professor? A ideia é de que quem ensina também aprende. Glória a Deus. Será que estão divorciados um do outro, como hoje viemos a crer? Para podermos captar o sentido mais completo dessas palavras, vejamos na língua original. Palavra aprender, em Deuteronômio 5. Ulimadetem, e ensinar, em Deuteronômio 4, melamed, removendo-se o prefixo e o sufixo do vocábulo aprender. No hebraico sobra a palavra lamad. Veja, lamad, lamed, e aí fica lamad, e aqui também tem lemad, tá vendo? Lemad, ensinar, aprender, e lamed, ensinar. Veja que, tirando o prefixo e o sufixo, resta a mesma raiz. A ideia é de que quem ensina, como já dissemos, também aprende. Glória a Deus. Dá para acreditar? Trata-se da mesma palavra. É isso mesmo. A mesma palavra hebraica, aprender e ensinar. Percebe a importância disso? Não podemos separar o ensino da aprendizagem. Estão como que casados, são um. Temos uma ideia, o próprio professor, seja ele mestre, seja ele doutor,
ele também é um aluno. De certa forma, nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos a humildade dos alunos, a simplicidade dos alunos e assim por diante. Sempre aprendemos quando ensinamos. Glória a Deus. Eu costumo dizer que feliz é o professor que tende a pensar desta forma. Os professores são responsáveis por levar os alunos a aprender. Levar, conduzir. Embora afirmemos categoricamente que o professor é responsável, é bom acrescentar que essa responsabilidade deve ser partilhada por outros. Outros quem, pastor? Os alunos, os pais, outras pessoas relacionadas e interessadas e, por que não dizer, a sociedade em geral. Tudo isso contribui para a formação da educação do aluno, do ser humano, do indivíduo. Enfim, todos são responsáveis, não somente o aluno propriamente dito. O professor, ou seja, não somente o professor propriamente dito. O professor não é o único responsável pelo aluno, mas é ele quem está sendo considerado nesse item. Quando as pessoas passam a entender esta lei, a lei do aprendizado, voltam a reassumir sua responsabilidade. Quando o professor entende e reconhece esse fato, a responsabilidade é minha, aí tudo muda. Pois uma vez que aceitamos nossa legítima responsabilidade, como Deus deseja que façamos, a aprendizagem se eleva. Aqui está escondidinho. Se eleva, se exalta, né? Os professores terão que dar contas a Deus pela influência, né? A influência, o modo, a forma, a maneira, né? Terão de prestar contas a Deus, né? Pois professor, irmãos, é vocação. Em termos humanos, eles também são agentes de Deus para a contribuição da sociedade. A ideia de formar uma sociedade justa e digna através da influência de seus professores pela matéria, ok? O parceiro da responsabilidade total é a prestação de contas. Quando alguém nos delega uma responsabilidade, no projeto, seja ele qual for, geralmente precisamos prestar conta de nosso desempenho. Assim como os pastores prestaram conta de seus trabalhos prestados a Deus Todo-Poderoso. Assim também os professores também prestaram contas de seu trabalho, empenho e sua influência. A palavra de Deus deixa bem claro que cada um de nós haverá de prestar contas a Deus próprio acerca do cumprimento ou não das instruções que Ele nos deu. Ok? Os professores são responsáveis porque sob o seu controle estão a matéria, o estilo e o orador. Falando inicialmente da matéria, o professor está no controle de cada palavra que profere. Se quiser mudar o assunto a qualquer momento e por qualquer razão, ele pode. A matéria é dele, né? Ele está no controle, deve exercer esse controle sobre a matéria. Por isso é importante que o professor estude bem a matéria, analise bem, confronte bem, pesquise, faça perguntas à própria matéria. Enfim, esteja devidamente preparado. Ok? Se tem alguém que deve conhecer a matéria acima de tudo, este alguém deve ser, sem comentário, o professor.
O estilo. O professor também controla o método e a forma de dar aula. Se quiser, pode sussurrar ou gritar, ficar parado ou pular, bater palmas ou cruzar os braços, enfim. A metodologia é sua, professor. Você deve desenvolver uma metodologia importante, chamativa, para então segurar os alunos em sala de aula. Eu fico muito preocupado quando vejo numa unidade nossa, na sala de aula, que está se perdendo alunos. Muito preocupado eu fico. Ok? Alguém está em falta. Os alunos estão desinteressados ou o professor não está desenvolvendo uma boa didática para com os alunos, não está demonstrando interesse na matéria, demonstrando a evolução dos alunos, demonstrando a compreensão dos alunos, demonstrando clareza do assunto aos alunos. Ok? Para isso ele precisa se preparar, estar devidamente capacitado. Ok? Lembre-se, professor, o estilo é seu. O orador. O professor também possui controle completo de si mesmo. Ele pode trajar o que bem entende, do formal ao informal. Em nossa faculdade, nós temos uniformes. Caso os alunos queiram, nós temos à disposição uniformes. E ao professor também. Temos uniforme específico para professor. Quando não, nós recomendamos que os professores ensinem de terno, gravata e paletó. De terno, né? Isso traz um tanto mais de responsabilidade. Vamos usar desta forma. Respeitamos quem não usa. Respeitamos quem não usa. Ok? Mas é importante o traje do professor, né? Chegar cedo, terminar a aula na hora. Isso é muito importante, tem a ver com as responsabilidades do professor. Ok? Portanto, caro professor, tenha controle de si mesmo na sua aula. Ok? Os professores exercem maior impacto sobre os alunos através do seu caráter e compromisso, e não da sua comunicação. Então é muito importante o seu caráter e o seu comprometimento. Ok? Muito mais do que a sua verbalização do assunto. Será possível um pastor viver escandalosamente em pecado, dividindo sua própria família e a de outra mulher, e assim conseguir ser um ótimo pregador? Acreditamos, infelizmente, que sim. Alguns dos maiores pregadores, professores e pregadores do mundo se posicionam flagrantemente contra Cristo. Muitos dos homens que detêm os púlpitos mais poderosos desta nação não aceitam algumas doutrinas, né? Doutrina do nascimento virginal de Cristo, nem a da inspiração da Bíblia, temos muitos aí, nem a da ressurreição de Cristo, muito menos da sua divindade. Sim, pode acontecer de pregar bonito, pregar bastante bem, converter pessoas e ele viver uma vida libidinosa. Afinal de contas, quem salva não é o pregador em particular, mas Cristo Jesus através da mensagem. O problema está com aquela pessoa. Ok? É como no livro de Apocalipse, Deus disse para um dos pastores das 7 igrejas: se você não se endireitar, certamente virei a ti e arrancarei de ti o teu castiçal. Ou seja, a igreja vai subir e ele vai ficar. Então, infelizmente, pode acontecer. Ok? Por isso a importância de a mensagem do professor seja condizente com o caráter
e o comprometimento cristão daquele professor. Contudo, o poder da oratória e da persuasão que possui é notável. Suas palavras poderiam nos levar a lágrimas, ou às lágrimas, mas ser tocado emocionalmente não equivale necessariamente a ter a aprovação de Deus, nem a bênção dele. Aprender é muito bom, mas importante é viver a prática do que se aprende. Os professores existem para servir, olha que interessante, para servir os alunos. Não há quem não goste de ir a um bom restaurante para saborear uma apetitosa refeição e ser atendido com toda a cortesia, modéstia e educação. Como é que você se sentiria se fosse a um restaurante, pedisse água ao garçom, que está errado, ao garçom, e recebesse essa resposta: vá buscar você mesmo. Por acaso você é inválido? Não sou seu escravo, viu? Como você se sentiria? Na verdade, o professor, em se tratando do professorado, o professor é o servo de todos os alunos. Portanto, ele está aqui para servir aos alunos, ok? Com modéstia, com respeito, com carinho, responder suas perguntas, E eu costumo dizer, responda as perguntas dos alunos, porém, se atenha a responder perguntas da matéria. Não sendo da matéria, diga para eles com educação, tato e muito carinho que poderá responder em outra ocasião. Certamente você jamais voltaria àquele restaurante. Todas essas 7 leis do ensino têm sua atenção voltada para esta questão. E esta é a primeira lei que você está aprendendo, a lei do aprendizado. Como é que um professor serve verdadeiramente seus alunos numa sala de aula? À medida que você começar a entender essas leis e a pô-las em prática, verá a frustração ir dando lugar à motivação. Glória a Deus. Possuirá uma gama incrível de habilidades que funcionarão como qualquer matéria que esteja ensinando, aplicáveis aos alunos de qualquer nível. Uma coisa maravilhosa, irmãos, no ensino, é que quando você começa a ensinar, nem que seja sua primeira vez, suas primeiras aulas, veja o quanto você estará, ao mesmo tempo, também aprendendo. E isso vai auxiliando, ajudando, e de pouco a pouco você estará devidamente capacitado. Glória a Deus, Quando você chegar a um nível bem superior e olhar para trás, vai dar bastante risadas das formas iniciais que você ensinava. Mas, glória a Deus por isso. Tudo isso servirá para você de grande experiência. O método da aprendizagem. Pensemos por um instante no que precisa estar presente numa sala de aula cristã. Para que haja uma experiência de ensino-aprendizagem. Abaixo encontram-se alistados 5 elementos. Guarde isso. 5 elementos que estão presentes em toda a sala de aula. Eu me refiro à sala de aula cristã. Classe de escola dominical, templo e em grupos de estudo bíblico nos lares. Primeiro, os alunos, os indivíduos que devem aprender a matéria. Aqueles alunos interessados. Lembremos que existem alunos que estão ali
Alguns porque não têm o que fazer, infelizmente. Outros estão ali para apenas passar o tempo, ou então para aprender e querer aplicar em suas vidas de modo comum, sem a mínima preocupação da graça de Deus. Outros estão ali para aprender, praticar e ensinar, glorificando o nome de Deus. Portanto, os alunos, o assunto, que é a matéria, o conteúdo, né? Em nossas aulas, nós usamos as nossas próprias apostilas, que é o conteúdo, onde o professor vai ministrar, né, a matéria, portanto ele terá o assunto. O estilo é a maneira pela qual o professor vai ensinar, a metodologia que ele vai usar para a transmissão do assunto aos alunos. Quarto, o orador, que é o professor, o instrutor, que leva ao aprendizado, né? O professor, que deve ser devidamente preparado, capacitado e, por que não dizer, em termos espirituais, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. E nós temos, por último, o Espírito Santo, a presença e a influência do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Ele também disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Portanto, temos o Espírito Santo para iluminar a mente do professor, iluminar a mente dos alunos, iluminar a classe, iluminar o conteúdo, a matéria, e dar graça ao professor no seu estilo, para a glória do nome maravilhoso de Jesus. Esses são, em última análise, os geradores da aprendizagem. A forma como você lida com esses 5 elementos básicos determinará seu sucesso ou seu fracasso na sala de aula. Portanto, seja um bom professor e Deus te dará glória e vitória. Regras indispensáveis ao professor. Primeira regra: ame os alunos coerente e incondicionalmente. Ame. Coisa linda, irmãos. Está em Marcos capítulo 10, quando trata-se da história do mancebo de qualidade. Quando Jesus se deparou com ele, ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: cumpra os mandamentos. E ele disse: tudo isso tenho feito desde minha mocidade. E aí diz a Bíblia em Marcos 10, 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Mas nos atentemos para a primeira frase: e Jesus, olhando para ele, o amou. Antes de mostrar qualquer defeito, Jesus o amou. Portanto, caro professor, ame seus alunos, independente e incondicionalmente. Ame. Toda a lei resume-se no amor. O fruto do Espírito Santo é o amor. Segunda regra: comunique o conteúdo, tendo em mente as necessidades e o interesse dos alunos. Portanto, comunique com graça. Comunique com este objetivo, tendo em mente as necessidades e o interesse dos alunos. Terceira regra: use seus próprios talentos e dons. Ok? Seja você mesmo.
Não procure imitar fulano, cicrano ou beltrano. Seja você mesmo. É natural que você repita, que você use algumas práticas de alguns pregadores. É natural isso aí. Mas não tudo. Seja você mesmo. Use os talentos que Deus te deu. Assim, você vai adquirindo experiência no dia a dia. Você já ouviu algum pregador, orador, e desejou saber falar como ele? Sim, mas tenha cuidado de repente você estará pregando, ensinando tudo o que ele ensinar. Não, seja você mesmo, ok? Use seus próprios dons e talentos que Deus te deu. Quarta regra, observe constantemente as atitudes, a atenção e as ações de seus alunos. Os bons professores são aqueles que frequentemente entendem a linguagem do aprendiz ou a corporal. É muito importante, né? Observe bem as atitudes, fite bem os olhos nas atitudes, atenção e ações de seus alunos, ok? Para que você possa ministrar a matéria de acordo com os seus alunos. A forma é muito importante que você tenha ciência e conhecimento de seus alunos. Conte com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Não tem como ministrar a palavra de Deus de forma graciosa, coerente e na presença de Deus sem o Espírito Santo. Portanto, é elemento fundamental e indispensável para os professores, para os mestres, para os pastores, para os evangelistas, para os obreiros, para os pregadores, para todos que ministram a palavra do Eterno. 3 níveis de ensino. Primeiro, nível egoísta, nível de servo, nível do espírito. Nível egoísta. O professor faz aquilo que naturalmente lhe vem à mente e de forma sutil usa os alunos para atender às suas próprias necessidades. Não assume a responsabilidade de levar os alunos a aprender e se contenta em cumprir o plano de aula para ensinar a matéria. É aquele professor que ensina por obrigação, porque está escrito, ele tem que ensinar, se ele não ensinar, ninguém faz, ele é insubstituível. É aquele professor que, e quando ensina, não ensina tudo, toda a matéria, mas ele retém muitas coisas. É o professor egoísta, né? Tem medo de formar discípulos. Jesus não fez assim. Durante 3 anos ele formou discípulos. Ensinou tudo o que eles deveriam aprender. Jesus não era egoísta. O nível de servo, o professor serve os alunos de todo o coração, alma e mente. Concentra-se em suprir as necessidades deles e faz uso de sua criatividade e energia para levá-los a aprender. O professor é o servo, servo do povo. Glória a Deus. E por fim, o nível do espírito. O professor serve os alunos completamente, mas também coopera com o Espírito Santo no preparo das aulas, na ministração delas e no seu relacionamento com eles. Portanto, o nível mais profundo, mais estendido, mais gracioso, mais grandioso, mais glorioso, mais é o nível do Espírito. Glória a Deus se você está nesse nível. Se você não está, procure estar. Bendito o nome maravilhoso de Jesus. Aqui, meus irmãos e amigos, terminamos a primeira aula da matéria didática do ensino superior. Fique com Deus. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.
Até a próxima aula. Shalom!